Todo mundo animadíssimo para tipos de si. Troquei de blusa, tá, gente? Que ontem foram tantas gravações com a mesma blusa que aí os meninos falaram, não, tá demais. Mas eu não consegui gravar o tipos de si no mesmo dia, né? Parei no que e nas funções sintáticas dos pronomes relativos. Falei, agora eu não aguento mais, gente. Agora vamos aqui. Amanhã a gente segue com tipos de si e hoje a gente vai ter também uma maratona de muitas aulas e de muita energia positiva. Eu já tô aqui com uma energia positiva porque eu vou ganhar um pudim da Mariana, tá? Pode ser qualquer dia, Mariana, não se sinta pressionada, né? Mas sempre é bom, né? Olha, eu já ganhei vários presentes interessantes de aluno. Uma vez um aluno tomou posse e me deu uma garrafa de amarula. Eu falei, gente, eu devo falar muito de bebida na sala de aula. Acabei passando por cachaceira. Gosto de uma marula? Gosto. Gosto de um vinho? Gosto, mas não sou cachaceira não, tá, gente? Bebo comedidamente. Eu comecei a beber com mais de 30 anos, então não deu tempo nem de ficar profissa, né? Tá razoável. Já fiquei bêbada poucas vezes na vida, mas já fiquei. Mas nada que eu queira apagar da memória. Tipo assim, Flávia, você já fez coisas absurdas das quais você gostaria de se esquecer para sempre? Graças a Deus, não. Tá? Pelo menos com bebida, não. As que eu queria esquecer, eu fiz sóbria. Piorou. Bom, então nós vamos para tipos de si agora. Vou começar fazendo alguns esquemas de tipos de si. O nosso primeiro esquema de tipos de si vai trabalhar o si, que é pronome. Então eu preciso separar em si pronome. Vou fazer um esquema grande primeiro, só para a gente entender aqui, ó. Eu tenho o si pronome, que aqui a gente pode fazer em etapas, porque o si ele é mais complicado que o que, tá? Si pronome, quais são as opções do si pronome, tá? Ele pode ser partícula apassivadora, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, e aí nós vamos levantar as características de cada grupo, né? Índice de indeterminação do sujeito, ele pode ser pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo, e pode ser partícula expletiva. Bom, diferentemente do que a ordem em que você vai analisar a frase não importa, no caso do si, gente, eu diria que o mais importante é a ordem. E a ordem é essa que a gente está estabelecendo aqui. Na verdade, todo que gostaria de ser pronome relativo, conjunção integrante, e é mais fácil a gente diferenciar, por exemplo, um pronome relativo de uma conjunção integrante. Por quê? Porque você está olhando a ideia do termo antecedente. Então, tipos de que acaba, por incrível que pareça, né, acaba sendo um conteúdo mais fácil do que tipos de si, beleza? Quando eu penso em tipos de si, todo que gostaria de ser partícula apassivadora. Então, eu sempre vou começar a análise sintática de partícula apassivadora. Eu vou olhar primeiro se esse si, desculpem, reúne as condições para ser partícula passivadora. Na sequência, eu vou olhar as condições para ver se ele reúne características para ser índice de indeterminação, pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo e, por fim, partícula expletiva, que é quando ele não pode ser nenhuma das outras coisas, tá? Então, aqui, a gente tem que ir em níveis, porque senão a análise não funciona. Então, eu tenho esses tipos de si funcionando como pronomes e tenho aqui para baixo outros tipos de si funcionando como conjunção. Então, o que acontece com o meu si conjunção? Os principais tipos, conjunção, condicional, vai dar uma ideia de conjunção, né? Conjunção integrante. E eu ainda tenho outros, vou colocar assim, outros, por exemplo, eu posso ter uma conjunção causal, que é menos comum,
posso ter uma conjunção temporal que também é menos comum. Existem algumas organizadoras que nem vão entender a possibilidade desse si ser conjunção causal ou conjunção temporal. Então, a gente tem que avaliar também as possibilidades ali a partir de questões, tá? Então, o si tem dois empregos morfológicos básicos, que são pronome e o que? Conjunção. Eu tenho as características elementares de cada um desses tipos de si. Aí vou colocar essas características elementares aqui no nosso esquema. E na sequência vou trabalhar com vocês vários exemplos para a gente poder compreender isso melhor. E depois nós vamos ver cada tipo separadamente, né? O problema é que na prova não cai nada separado, cai tudo junto. Então aqui, ó, para um si ser partícula passivadora, as principais condições, eu tenho que ter VTD ou VTDI mais sujeito paciente. Então, para um si ser partícula passivadora, tenho que ter VTD ou VTDI mais sujeito paciente, obrigatoriamente. Para um si ser índice de determinação do sujeito, a primeira e principal característica não é relacionada à forma verbal. Porque a gente acha que a principal característica de índice de indeterminação é verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Essa é uma característica secundária em se tratando de índice de indeterminação do sujeito, tá? A nossa principal característica nesse caso de índice de indeterminação do sujeito é observar se o sujeito não está expresso nem subentendido na frase, porque eu preciso garantir que o meu sujeito seja indeterminado. Então, ele não pode estar escrito nem implícito na frase. Essa é a principal característica, na verdade. Então, aqui eu tenho como principal característica o sujeito não pode estar escrito nem implícito na frase. Então, o sujeito não pode estar escrito nem subentendido que na frase, beleza? Bom, mas eu tenho características secundárias. O que são essas características secundárias? Verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Na terceira dou o quê? Singular. Então, tem essas outras características, mas a principal é não estar escrito nem implícito na frase. Principal característica do pronome reflexivo é semântica, tem valor de a si mesmo. O pronome reflexivo por si só já é mais fácil porque a gente tem um componente semântico muito explícito. Recíproco, mesma coisa, um ao outro. Então, a principal característica também é uma característica semântica. Parte integrante do verbo, a gente precisa, obviamente, ter o mínimo de noção do que é um verbo pronominal. Quando eu tenho um verbo pronominal, o verbo inteiro é conjugado com o pronome e eu não posso suprimir esse pronome, né? Eu não posso retirá-lo da conjugação do verbo. Então, parte integrante do verbo, o verbo é pronominal. E a gente vai colocar aqui que a gente pode conjugar o verbo, de preferência até o nós, né? Então, em um tempo todo. Vou colocar assim, conjugar o verbo até o nós. Já é suficiente para a gente ter uma referência, tá? E aí eu vou fazer com vocês, vocês vão perceber como é que funciona esse esquema aqui. Bom, partícula expletiva não tem função sintática nem semântica, pode ser suprimida, né? Então, essas são as principais características que nós vamos desdobrar em frases para entender melhor e depois ainda a gente vai estudar cada componente separadamente, tá? Bom,
Conjunção condicional, obviamente, a gente vai ter uma ideia de condição. Equivale ao conector caso. A gente sabe que nem sempre dá para substituir, tá? Conjunção integrante. O que acontece com a conjunção integrante? Não dá ideia de condição. Então, não apresenta noção semântica específica. A conjunção integrante está sempre associada a uma oração substantiva. Então, é uma oração subordinada substantiva. E a conjunção condicional associada a uma oração subordinada adverbial. No caso, uma adverbial condicional, né? Bom, outros casos. Conjunção causal vai ter um valor de já que, como, vai ocupar esse espaço que é próprio da causa. E condição temporal, né, uma conjunção temporal, toda vez que, sempre que, vai ocupar esse espaço que é próprio do tempo, beleza? Flávia, é muita coisa? Não, é muita coisa, mas nós vamos dar conta de todos esses tipos de si. Pode ficar tranquilo que a gente vai organizar isso aqui, tá? Então, a gente sabe que a gente tem o si pronome e o si conjunção. Nós vamos começar pensando com o si pronome. E aí, nós vamos avaliar essas etapas que a gente está falando, que é assim, todo si gostaria de ser o quê, gente? Todo si gostaria de ser partícula apassivadora. Então, eu vou trabalhando a partícula apassivadora com esse si, beleza? Com esse contexto, na verdade. Vou pegar uma outra tela em branco. Nós vamos fazer um esqueminha aqui do lado, porque esse esqueminha vai nos orientar aqui como é que a gente vai fazer para encontrar a função sintática do pronome. Função, classificação, desculpa. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: analise o verbo. Tá, então eu tenho dois grupos. Eu posso ter VTD ou VTDI e posso ter um outro grupo que é VI, VTI e verbo de ligação. Isso já me dá uma referência. Então, começa aqui. Analisa o verbo, tá? São os passos que a gente vai seguir. Bom, se você está nesse grupo, você vai olhar assim, o sujeito é paciente? Que pode não ser, tá? Não posso falar direto que é voz passiva, não. O sujeito é paciente? Eu posso ter a resposta sim. Então, isso vai significar que o meu si vai ser partícula apassivadora. E eu posso ter a resposta não. Beleza? Bom, eu tenho verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Aí eu olhei assim, sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado quer dizer, não está escrito na frase nem subentendido. Eu vou colocar um ele aqui para você saber que não pode ser possível colocar esse pronome ele, tá? Bom, aí você tem a resposta sim. Sujeito indeterminado? Sim. Se a sua resposta for sim, o seu sim vai ser índice de indeterminação do sujeito. E você tem a resposta não. Não vai convergir com isso aqui, ó. Bom, se você tá com a resposta não, a gente vai avaliar o sentido.
Próxima coisa, avalie o sentido. Que a carga semântica só vai avaliar aqui, né? Aqui, ó. Passo 1, beleza? Passo 2, aqui também é etapa 1 ou 2. E aqui é a etapa 3, porque a gente tem níveis para avaliar o que está acontecendo. E eu vou deixar esse espaço aqui para a gente colocar, como é que fala? Para a gente colocar frases aqui, porque aí a gente vai trabalhando o esquema e olhando para ele. Vai ficar mais fácil para a gente ter uma noção, tá? Bom, então pensei, avaliando o sentido, o que vai acontecer em avalie o sentido? Eu tenho a possibilidade de ter a si mesmo, aí vai ser pronome reflexivo. Um ao outro, aí vai ser pronome recíproco. Só que existe a possibilidade de não ter carga, o quê? Semântica, né? Não tem carga semântica nenhuma. Então, beleza, se não tem carga semântica nenhuma, não é pronome reflexivo e nem recíproco. Então, avalie o sentido. Se eu tiver sem carga semântica, eu vou cair em outro nível. Se eu tiver um VP, vai ser parte integrante do verbo. Se eu tiver um verbo pronominal, vou ter que conjugar o verbo até o nós. Vou deixar um nós aqui só para você entender isso. E se não for nada disso, aí vai ser partícula expletiva. Partícula expletiva é o que sobra no nosso esquema. PIV, parte integrante do verbo. Beleza? Só para você pegar aqui. E aí a gente vai ter que conjugar esse verbo até no nós. Flávia, é muita coisa para eu raciocinar. Não, mas é a melhor coisa que a gente vai fazer são etapas, porque uma questão de si, ela vale ouro na vida. Então, eu preciso analisar essas etapas para fazer sentido aqui. Não tem outro jeito. Ó, etapas, vamos usar um marca-texto amarelo. Você vai analisar o verbo, é a etapa número 1. A etapa, isso aqui é o que eu vou chamar de número 1. Analise o verbo. A etapa número 2 é analisar o sujeito. Deixa eu tirar até esses números aqui, só para a gente facilitar aqui, que eu vou escrever melhor. Então, a etapa número 2 é analise o sujeito. Aqui, ó. A etapa número 3, depois que eu avaliei o sujeito, é analise o sentido, é esse avalie o sentido. Então, ó, analise o sujeito. E avalie o sentido. São 3 etapas, na verdade, principais para a gente poder desenvolver o tipo de si. Vou olhando essas questões. Depois eu vou conjugar o verbo, que aí já é uma etapa secundária. Vem para cá, conjugar o verbo. Por isso que a gente deixou esse nós aqui. A gente vai conjugar o verbo até o nós. Para saber se é parte o quê? Integrante do verbo. Beleza? Então, beleza. Eu vou seguir esses passos aqui.
os 3 primeiros passos são os principais e os demais são passos secundários. Então, agora eu vou colocar as nossas frases aqui para a gente ter uma noção melhor do que a gente está fazendo. Então, vou fazer um pensando aqui desse lado, só para a gente avaliar junto. Todo si queria ser partícula, o quê? Apassivadora. Então, eu começo pensando por aqui. Se não der certo, ele quer ser índice de indeterminação do sujeito. Se não der certo, ele quer ser pronome reflexivo ou pronome recíproco. Um outro. Se não der certo, ele quer ser parte integrante do verbo. E se nada funcionar, aí ele só vai ter a possibilidade de ser partícula, o quê? Expletiva. Então, no fundo, eu estou olhando esta ordem aqui. Se eu não olho a ordem, eu tenho menos chances de acertar. Vou colocar uma frase, um negócio mais reto, né? Pronto. Tá tão reto, não vai dar. Muitas frases, gente, porque eu tenho muitos tipos. Então, eu preciso, obviamente, ter uma noção das possibilidades aqui, tá? Então, vou deixar o esquema, né? Então, vamos dizer assim, avaliar como é que a gente vai poder ligar essas partes do CIS, né? Então, vou começar assim, ó. Assiste-se ao descaso governamental no Brasil. Primeira coisa, avalie o verbo. Você vai seguir os amarelinhos, tá? Assiste-se ao descaso. Quem assiste, assiste a. O verbo é transitivo indireto. Ao descaso governamental, objeto indireto. No Brasil, adjunto adverbial. Você consegue entender por que a gente está dando tipos de si, né, gente? Depois de análise sintática, porque no fundo você precisa ter todo o conhecimento de análise sintática para poder fazer tipos de si. Não tem jeito de fazer misturado, não, né? Então eu tenho assim, ó, assiste-se ao descaso governamental. Quem assiste, assiste a. Ao descaso governamental, objeto indireto. No Brasil, um adjunto adverbial. Bom, não é VTD, nem é VTDI. Então, aqui, ó, passe para a próxima casinha, porque aqui só pode ser VTD ou VTDI. Então, pulei para a próxima casinha. Tô aqui, ó, ou é verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. No caso do meu esquema, é um verbo transitivo que indireto. Sujeito indeterminado, deixa eu ver, dá para colocar um ele? Ele assiste-se ao descaso governamental no Brasil. Não dá para colocar. Então, ok, ó. É sujeito indeterminado. É sim, sujeito indeterminado. Logo, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Ô, Flávia, então o sujeito vai ser indeterminado quando eu não conseguir colocar o pronome ele. Eu não posso conseguir colocar esse pronome. E o sujeito também não pode estar escrito o quê? Na frase, vai ser isso mesmo. Então, todo si queria ser partícula passiva-dora. Só que, por exemplo, o verbo desse si não deixou. Porque o verbo era transitivo o quê? Indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Flávia, mas sabe o que eu pensei? Não sei, mas eu imagino. Vai que o menino pensou assim, o descaso governamental é assistido no Brasil. O descaso governamental é assistido, você não pode fazer essa passiva. Por quê? Porque você tem um verbo transitivo que indireto. A passiva, ela requer como condição precípua verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, não é para fazer essa passiva, né? A gente quer, mas não pode. Quer, mas não deve. Então, nesse caso aqui, ó, voltando para a nossa tela, a gente tem o seguinte, o se vai ser índice de indeterminação. Ó, analisei o verbo transitivo indireto, beleza? Vi que o sujeito não estava escrito e nem subentendido. Escrito ele não estava porque eu classifiquei os outros termos. E subentendido, ó, não tinha como colocar o ele, então não estava subentendido. Quer dizer, eu caí aqui, ó, verbo transitivo indireto, sujeito indeterminado, sim. Então, o meu se é índice de indeterminação do sujeito. Estou fazendo com calma aqui para você entender a sequência de passos, tá? Agora vamos fazer a segunda. Segunda, foi-se o tempo de tranquilidade no país. Bom, o tempo de tranquilidade, sujeito, foi. O tempo de tranquilidade acabou. No país, adjunto adverbial. E foi aqui verbo intransitivo, no sentido de o tempo de tranquilidade acabou.
Então, ó, primeira coisa que eu vou olhar, eu classifiquei os termos sintáticos da frase. Tá vendo que é importante você ter o conhecimento de análise sintática para chegar na classificação do si. Então, foi-se o tempo de tranquilidade no país. O tempo de tranquilidade foi. O tempo de tranquilidade acabou no país. A gente tá vivendo um momento mais ou menos assim, né? Bom, enfim, aí começa por aqui, ó. Ah, o verbo não é VTD, nem é VTDI. Passo para a próxima casinha. O meu verbo é VI, beleza? O que aconteceu com o meu verbo? Escolhi aqui. É sujeito indeterminado? Não, ó. É um sujeito simples, expresso na frase. Ele está escrito na frase. Então, ó, sujeito indeterminado, a resposta que eu tenho é não. Verbo intransitivo veio para o não aqui, beleza? Não. Avalie o sentido. Bom, tem jeito de ser pronome reflexivo? O tempo foi a si mesmo? Não, não tem jeito, gente. Até porque quando é pronome reflexivo ou recíproco, a função sintática desse termo é de OD ou de OI. E eu não tenho esses componentes aqui porque o meu verbo é verbo intransitivo. Então, não tem jeito de ser pronome reflexivo e nem recíproco. Então, é sem carga semântica, não tem essa carga. Então, aqui, ó, verbo intransitivo veio para o não e agora é sem carga semântica. Bom, eu já estou numa fase que eu tenho 50% de chance de acertar, porque eu descartei vários tipos de si. Agora, ou é PIV, né, parte integrante do verbo, ou é partícula o quê? Expletiva. Uma das duas coisas aqui. Ah, então como é que eu vou trabalhar agora? Vou lá pensar. Se for parte integrante do verbo, eu consigo conjugar o verbo até o nós. Vamos lá. No passado, né? Igual ele tá. Foi. Eu me fui, já ficou um horror. Tu te foste, ele se foi. Nós nos fomos ao cinema. Vocês acham que vocês falariam isso? Nós nos fomos ao cinema? Não, não falariam. Flávia, e se eu supusesse ser correto, nós nos fomos? Aí você tem que estudar mais, porque realmente essa frase não é realizável. Então, nós nos fomos ao cinema. A gente não falaria isso, porque existe uma naturalidade na conjugação do verbo pronominal, porque o pronome é integrante, ele faz parte do verbo. Então, neste caso, não foi possível conjugar o verbo com o pronome. Eu não consegui fazer a conjugação do verbo com o pronome. Como eu não consegui fazer a conjugação do verbo com o pronome, passei para a próxima casinha. Qual que é a minha próxima casinha? Partícula expletiva. Então, foi-se o tempo de tranquilidade no país, esse se é uma partícula expletiva, uma partícula de realce, pode ser retirado. O tempo de tranquilidade no país foi. O tempo de tranquilidade no país acabou, beleza? Então, essa vai ser a base aqui do nosso item. Bom, então, Flávia, me explica aqui melhor. Eu vi que não era VTD nem VTDI, eu vi que não era sujeito indeterminado, porque o sujeito estava escrito, não tinha carga semântica de a si mesmo e nem de um ao outro, então pulei para a próxima casinha. Eu vi também que não dava para conjugar o pronome até no nós, pulei para a próxima casinha, sobrou partícula o quê? Expletiva. Esse pronome pode ser suprimido. Então, na verdade, é como se fosse um joguinho aqui, né? Eu sei que é muito complicado, não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é o jeito mais seguro de fazer. E a gente precisa acertar na prova. Então, o jeito mais seguro é ter um raciocínio em etapas, beleza? Eu tentei desenhar o raciocínio aqui para vocês. E fazendo frase, a gente vai chegar a esse raciocínio, tá? Bom, obedeceu-se às normas da empresa. Quem obedece, obedece a. Comecei pelo verbo. As normas da empresa, objeto indireto. Vamos começar, então, simples assim. Não é VTD, nem é VTDI. Não tem sujeito escrito e também não tem sujeito implícito. Eu não posso fazer o ele. Então, olha o que acontece. Já parei na segunda casinha. O sujeito é indeterminado. Então, aqui, ó, não tem sujeito escrito, nenhuma palavra corresponde ao sujeito, né? E também, esse ele não pode ser incluído na frase. Esse ele que tá aqui, ele não cabe. Eu não falo assim, ele obedeceu-se às normas da empresa. Ou eu falo, ele obedeceu às normas da empresa, ou obedeceu-se às normas da empresa. De modo que esse si que está aparecendo aqui, realmente é um índice de indeterminação do sujeito. Reúne as condições. Não tem sujeito escrito,
nem subentendido, porque quando a gente fala que o sujeito é indeterminado, a gente está querendo dizer exatamente que o sujeito não está escrito, nem está implícito, né? Isso aqui é que garante o sujeito ser indeterminado. Se ele não está implícito, quer dizer, eu não consigo colocar a forma pronominal ele, né? Então, beleza, sujeito indeterminado, o se índice de determinação do sujeito. Eu segui os passos, ó, eu tô aqui, verbo transitivo indireto, sujeito é indeterminado, sim, o meu se é índice de indeterminação do sujeito, beleza? Ah, vou fazer agora a próxima. Avaliou-se o comportamento do rapaz. Quem avalia, avalia algo. O comportamento do rapaz é o que funciona como sujeito que? Paciente. Por quê? Porque o comportamento do rapaz foi avaliado. Aí o menino vira para mim e fala assim, ô Flávia, mas olha aqui, eu pensei assim, as normas da empresa foram obedecidas. O seu problema é que você não levou em consideração a transitividade do verbo. Quem obedece, obedece a. Então eu não posso fazer essa passiva. Essa passiva não é benquista na nossa língua, embora existam autores que até façam, mas na norma culta a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a passiva precisa de verbo transitivo direto ou de verbo transitivo direto e indireto. E o verbo obedecer é transitivo indireto. Olha a crase que estava lá na sua frase para você entender que ali existia uma preposição. Então, obedeceu-se às normas da empresa, eu não vou pensar as normas da empresa foram obedecidas. Por isso que não dá certo você fazer a questão só virando a frase, só invertendo. Ah, eu tenho um macete ótimo, vire a frase. Isso não funciona. Vamos falar a verdade. Quando você crescer, você vai entender que esse tipo de macete só funcionava na escola. E em uma prova de concurso, isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque as frases vão ser mais elaboradas, né? Então, não funciona. A gente vai ter um raciocínio mais longo mesmo. Então, avaliou-se o comportamento do rapaz, beleza. Eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um sujeito paciente. O comportamento do rapaz foi avaliado, mas a primeira coisa que eu olhei foi o verbo. Analise o verbo, é a primeira coisa que a gente faz. Então, eu tenho um sujeito paciente, sim. Então, o meu se é partícula o quê? A passivadora. Flávia, mas cadê o objeto direto dessa frase? Porque eu estou vendo um VTD e não estou vendo o OD. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, é normal que na passiva não exista objeto direto, porque o objeto direto ocupa o lugar do sujeito que? Paciente. Então, não tem objeto direto mesmo. Então, avaliou-se o comportamento do rapaz, quer dizer que o comportamento do rapaz foi avaliado. Aqui eu tenho uma constituição de passiva. Então, ó, parei aqui, VTD, o sujeito era paciente, sim, o se é partícula, o quê? A passivadora. Estão entendendo como é que eu estou fazendo? Deram-se ao rapaz novas informações sobre o caso. Verbo transitivo direto e indireto. Ao rapaz e novas informações sobre o caso. Ao rapaz preposicionado, OI. A próxima coisa que eu vou olhar é se o sujeito é paciente. Deram-se ao rapaz novas informações sobre o caso. Novas informações sobre o caso foram dadas ao rapaz. Eu tenho uma estrutura de sujeito que paciente, esse se é partícula a passivadora. O verbo era VTDI, o sujeito era paciente, caí no si, PA. Então, aqui, ó, deram-se ao rapaz novas informações sobre o caso. Novas informações sobre o caso foram dadas ao rapaz. Flávia, mas cadê o objeto direto? Porque o verbo é transitivo direto e indireto. Filho, se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Uma hora isso vai entrar na sua cabeça. Então, na verdade, o verbo é transitivo direto e indireto, mas eu não tenho o objeto direto porque ele exerce a função sintática de sujeito que? Paciente. Aí você respirou, pensou mais um pouquinho, esqueceu-se do compromisso firmado. Primeira coisa que eu vou olhar é o verbo. Quem se esquece de transitivo indireto, do compromisso firmado, objeto indireto. Excluir PA. PA não é, por causa da transitividade do verbo. Passe para a próxima casinha. O sujeito é indeterminado? Olha lá, ó. Ele se esqueceu do compromisso firmado. O sujeito não é indeterminado.
eu consigo colocar a forma pronominal ele. Ele se esqueceu do compromisso firmado. Então, o sujeito é ele, é um sujeito oculto, é um sujeito desinencial. Logo, passe para a próxima casinha. Então, aqui, ó, não é índice de indeterminação do sujeito, né? Por quê? Porque eu consigo colocar o sujeito. O sujeito aqui era oculto. Sujeito oculto não é a mesma coisa que sujeito indeterminado. Para ser indeterminado, ó, não posso conseguir colocar o pronome ele. Então, meu sujeito aqui era oculto. Passei para a próxima casinha. Ah, a próxima casinha é avalie o sentido. Vamos lá. Esqueceu-se do compromisso firmado. Ele esqueceu de si mesmo ou ele esqueceu do compromisso? Ele esqueceu do compromisso. Então, ele não se esqueceu de si mesmo. Esqueceu-se do compromisso firmado. Então, não esqueceu de si mesmo, esqueceu-se do compromisso. Esqueceram um ao outro? Não, o verbo está até no singular, nem faz sentido pensar nisso. Logo, não tem o componente semântico para ser pronome reflexivo e nem pronome o quê? Recíproco. Passe para a próxima casinha. Qual que é a próxima casinha? Parte integrante do verbo. E eu vou conjugar esse verbo até no nós. Vamos lá pensar nesse verbo até no nós. Eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do compromisso firmado. Nós nos esquecemos do compromisso firmado, fica ótimo. Então, neste caso, o que eu tenho? Parte integrante do verbo, beleza? Então, aqui eu estou fazendo mais ou menos as etapas do seu raciocínio. Então, aqui eu encontrei uma parte integrante do verbo. Aí, aqui, ó, dá para conjugar até nós. Vou colocar aqui do ladinho. Nós nos esquecemos. Aí chega lá na prova, o menino quer começar por aqui, aí ele erra tudo e quer me culpar. Vamos lá. Analise primeiro o verbo, na sequência o sujeito e depois o sentido. São 3 etapas para você concluir. Se você fizer pulando etapas, dá errado. O rapaz se considerava uma boa pessoa. Vamos começar aqui, ó. O rapaz... Quem considera alguém, ele está considerando a si mesmo uma boa pessoa. Isso aqui é um predicativo do objeto. E o sujeito é o rapaz. Fiz a análise sintática. Vamos começar com PA. Pode ser PA? Ah, pode, porque o verbo é transitivo direto. Pode, mas não quer dizer que seja. Próximo passo, analise o sujeito. O rapaz se considerava uma boa pessoa. Ele foi considerado ou ele que considerava a si mesmo uma boa pessoa? Ele considerava a si mesmo. Então, neste caso, o sujeito não é paciente. Vai para o seu esqueminha. Você não tem sujeito paciente, né? Basicamente aqui, ó, é não tem sujeito paciente. Vou avaliar o sentido. Ah, o sentido é de reflexão. O rapaz considerava a si mesmo, não é isso? Então, o sentido aqui é reflexivo. Se o sentido é reflexivo, claro que esse si é um pronome reflexivo. Aí o menino olha e fala assim, mas ele era objeto direto. Era. O que é que tem? Olha o que acontece. Objeto direto é o que, gente? Objeto direto é função. Pronome reflexivo é classe, beleza? Então, ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não tem problema algum. Então, o rapaz se considerava uma boa pessoa, eu tenho um si objeto direto e um pronome reflexivo ao mesmo tempo. Tanto que eu já até deixei para vocês que os pronomes reflexivos e os pronomes recíprocos, notadamente, vão exercer função de objeto direto e objeto indireto. Beleza. Cumprimentaram-se por obrigação apenas. Vou começar aqui, ó. O sujeito é indeterminado, tipo um eles, né? Então, cabe um eles aqui, como é terceira pessoa do plural, indeterminado. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Objeto direto, por obrigação apenas, uma expressão de natureza adverbial, motivo do cumprimento, né? Bom, aí comecei lá no verbo. O verbo era transitivo direto. Ah, próxima casinha, avalie o sujeito. É paciente? Eles foram cumprimentados? Não, não é paciente. Um cumprimentou ao outro.
Próxima casinha é avalie o sentido. Ah, o sentido já está explícito, é de reciprocidade. Um cumprimentou ao outro. Logo, nesse caso, eu tenho um pronome recíproco. Eu tenho um pronome recíproco aqui, exercendo o papel de objeto que direto. Parece muita coisa, gente, mas não é. Eu sempre falo com o aluno que é o seguinte: você tem que avaliar o conjunto da frase para entender melhor as possibilidades, beleza? Então, eu sei que assim, quando o aluno pega uma primeira vez, tipos de si, vai ficando mais difícil, mas é só ter essa noção da nossa retinha lá, né? Eu vou analisar nessa retinha que a gente desenhou aqui em cima. Essa retinha, ela está indicando a direção do seu raciocínio. Partícula expletiva é o que sobra. E agora, nós vamos ver cada um desses tipos de si, que a gente está estudando, né? Então, cada um deles separadamente. E depois a gente vai fazer um pensando de conjunção, tá? Por obrigação apenas é uma adjunta adverbial, é a causa do cumprimento, né? Então, no caso, é uma adjunta adverbial de causa, né? Então, eles se cumprimentaram por obrigação apenas. O motivo, a justificativa do cumprimento é a obrigação. Então, tá indicando uma causa aí. Bom, aí vamos primeiro entender os tipos de si pronome. Então, partícula apassivadora, também chamada de PA, né? Pronome apassivador, mesma coisa. A condição é ter VTD ou VTDI. Faz voz passiva analítica, né? Na voz passiva nunca haverá OD, pois ele se torna sujeito que paciente. Então, na passiva não há OD, ele se torna sujeito paciente, a gente já sabe disso, né? Nossa máxima é: se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. A frase admite voz passiva analítica, ser, estar mais particípio, e o verbo concorda com o sujeito paciente, quer dizer, o verbo varia. Buscam-se explicações para o fato. Quem busca, busca algo, VTD. Explicações para o fato, sujeito, paciente. O se é PA. Explicações para o fato são buscadas. Não se joga lixo no chão. Quem joga, joga algo. Lixo, sujeito paciente. No chão, adjunto adverbial, no caso de lugar. Não, adjunto adverbial de negação. E o se é PA. Se há PA, não há OD. Na verdade, não se joga lixo no chão. É o mesmo que lixo não é jogado no chão. Então, não se joga lixo no chão, quer dizer que lixo não é jogado no chão, beleza? Então, na verdade, para eu avaliar a partícula passivadora, eu preciso da condição VTD ou VTDI e, obviamente, eu tenho que ter sujeito que? Paciente. Isso aqui é o mais importante para eu avaliar, porque a frase está na passiva. E para ser uma passiva, eu preciso ter sujeito que? Paciente, beleza? Então, eu começo a vida querendo que o meu si seja partícula o quê? Apassivadora. Partícula apassivadora é aquele moço bonito, concursado, educado, gentil, preocupado com você, ou seja, ele reúne todas as qualidades necessárias de um bom partido, ou uma moça, né? O que você preferir. Enfim. No caso do índice de determinação do sujeito, já vai deixando um pouco a desejar. Não é bonito, mas ainda é concursado, ainda é muito educado, ainda é muito legal. Então, é como se todo si quisesse ser PA, que é a melhor classificação que existe. Por isso que a gente vai começar por ela. Depois, a gente vai querer ser índice de determinação do sujeito. Ah, não teve jeito, então vamos ser pronome recíproco ou reflexivo. Pelo menos a gente tem aí reciprocidade, a gente tem uma carga, um componente semântico. Ah, não tem jeito, então eu sou parte integrante.
Parte integrante, o próprio nome já está falando, faz parte, não pode tirar. Então, quer dizer, te ajuda em alguma coisa, né? Participa da conjugação do verbo. E se não for nada disso, vai ser uma mera partícula expletiva. Quer dizer, não te ajuda, não acrescenta. O que você está fazendo com essa pessoa? Ela é dispensável na sua vida. Mas é a última coisa, depois que você já tentou tudo que era possível, já tentou todas as opções possíveis, beleza? Então, no caso aqui da partícula passivadora, a gente tem esses componentes. Sempre pensando que todo se... A gente pode fazer isso em todas, ó. Aqui, ó, todo se queria ser PA. Se não tivesse jeito, ele passou a ser índice. Se não tiver jeito, pronome reflexivo ou pronome recíproco, porque aqui a gente pode colocar junto porque é sentido, né? Se não tiver jeito, ele quer ser parte integrante do verbo, e aí a gente vai conjugar o verbo até o nós. E se ele não for nada disso, ele vai ser uma reles partícula o quê? Expletiva. Mas a gente começa a análise querendo ser partícula apassivadora. É o nosso sonho. Né? Nosso sonho é ser PA. Bom, aí vou para índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, tô lá na minha análise, ó. Vou fazer a análise de novo com vocês. Ah, eu queria ser PA, eu só vou ser índice se não tiver jeito. Aí, se não tiver jeito, eu vou ser pronome recíproco ou pronome reflexivo. Se não tiver jeito, eu vou ser parte integrante do verbo, vou me conjugar até o nós. E se eu não for nada disso, eu vou ser uma reles partícula expletiva. Mas aí, eu já sei aqui, ó, eu tenho que ter VTD ou VTDI e tenho que ter o sujeito que paciente. Aqui não dá para colocar o ele, e eu tenho características do verbo e do sujeito também. Terceira do singular, sujeito indeterminado. Aqui é sentido, aqui é conjugar o verbo e aqui é nada, porque aqui é o que sobra. Então, vou lá pensar nas minhas opções, tá? Precisa-se de ajudantes. Quem precisa, precisa de ajudantes, objeto indireto, no setor adjunto adverbial. Quem precisa? Dá para colocar um ele? Ele precisa-se de ajudante? Não. Não pode ser PA. Por que não pode ser PA? Por causa da transitividade do meu verbo. E não tem sujeito paciente. Passe para a próxima casinha. O sujeito realmente é indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do singular, logo eu tenho um se que funciona como índice de indeterminação do sujeito, beleza? Depende-se de investimentos para progredir. Quem depende, depende de investimentos, objeto indireto. Para progredir, era uma oração subordinada adverbial final. Peguei o meu se. Pode ser PA? Não, por causa da transitividade do verbo. Pode ser índice? Vou avaliar. Dá para pôr ele depende-se de investimentos? Não, não posso colocar ele depende. Eu posso colocar ele depende, né? Sem o se. Com o se aqui eu não tenho como colocar o ele. Logo, o sujeito é indeterminado, meu se é índice de indeterminação do sujeito. Então, parei na segunda casinha. Condição, então, não pode haver sujeito explícito, nem subentendido. O ele não pode estar subentendido, né? Então, não pode haver sujeito explícito, nem subentendido no contexto da frase. A frase está na voz ativa. Em geral, ocorre com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo é o verbo de ligação, e o verbo fica sempre na terceira do singular. Então, vou analisando aqui. Descartei a possibilidade de ser PA, meu sonho é ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito ainda é muito bom, né? Na classificação do se, ele ainda tem todos os componentes que você gostaria de ter. Passei para o pronome reflexivo, mas eu continuei analisando as mesmas coisas, ó. Já tô fazendo assim para você não perder a análise. Quero ser PA, quero ser índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou pronome recíproco, parte integrante do verbo, partícula expletiva, beleza? Continuo na mesma jogada, é o que eu quero ser na vida. Pronome recíproco. A condição vai ser indicar reflexão ou reciprocidade, a depender do contexto, né?
reflexão, valor de a si mesmo, reciprocidade, valor de um ao outro. Beleza? Então, pronome reflexivo ou recíproco, a ação recai sobre o próprio sujeito. Todo pronome reflexivo ou recíproco, todo pronome reflexivo e todo pronome recíproco exercem função sintática de OD ou de OI. O sujeito estará explícito ou implícito na frase. Valorizava-se como mulher acima de tudo. Então, valorizava-se como mulher acima de tudo, eu posso colocar ela se valorizava como mulher acima de tudo. O sujeito tá aqui, ó, ainda tem um como mulher aqui. Quem valoriza, valoriza alguém. Esse se é objeto que direto, acima de tudo, adjunto adverbial. Como mulher também está comparando, especificando. Então, ela valorizava-se acima de tudo. Então, neste caso aqui, valorizava a si mesma. O componente semântico ajuda você a entender isso. Não é PA porque o sujeito não é paciente. Não é índice, a transitividade do verbo não admite e o sujeito está implícito na frase. Caiu em pronome recíproco ou reflexivo. No caso, como tem valor de a si mesmo, eu tenho um caso de pronome o quê? Recíproco ou reflexivo? Reflexivo, né? Que a ideia é de a si mesmo. Se fosse de um ao outro, seria recíproco. Não se via como uma pessoa madura, não via a si mesma. Pode ser um ele, sujeito também está aqui, não, adjunto adverbial de negação. Quem vê alguém, está vendo a si mesmo. Como uma pessoa madura, modo como se via, né? Indicando modo. Então, nesse caso aqui, quem vê alguém, beleza? Então, não se via, não via a si mesmo. Carga semântica, eu tenho um pronome reflexivo, beleza? Então, no caso aqui, eu tenho carga semântica que me permite observar ali que o valor do pronome é no sentido de um ao outro ou no sentido de a si mesmo. Vamos colocar um valor de um ao outro também. Valorizava-se como mulher é um modo como se valorizava, né? Um adjunto adverbial também. Então, vamos colocar assim, ó. Eles se falavam apenas por telefone. Para a gente ter recíproco também. E eles se deram outra chance no casamento. Dependendo do caso, né? Mas bem dependendo, tá, gente? Porque a gente não pode aceitar tudo também na vida, não. Eles, sujeito, falavam, quem fala, fala. No caso aqui, a alguém. Objeto indireto, apenas por telefone, adjunto adverbial. Então, eles se falavam apenas por telefone, um com o outro. Todo mundo percebe? Quem fala, fala a alguém. No caso, eles estão falando um ao outro. Pronome recíproco. Que é a ideia de um com o outro, né? Eles se deram outra chance no casamento. Eles, sujeito, quem dá alguma coisa a alguém, outra chance, OD, a si mesmos, OI. Eles se deram um ao outro.
pronome recíproco. Beleza? Então, pronome reflexivo ou recíproco, a gente tem um componente que é semântico, beleza? Esse componente semântico é que deve ser o quê? Avaliado. Então, eu tenho que observar como é que as frases se estabelecem, né? E trabalhar esse componente semântico aqui, no caso dos pronomes reflexivos ou recíprocos. Bom, agora a gente quer parte integrante do verbo. Como é que eu vou fazer com parte integrante do verbo? Posso chamar de PIV, né? Parte integrante do verbo. O pronome integra o verbo, portanto, o acompanha em todas as suas flexões. Uma dica é tentar conjugar o verbo. A gente pode conjugar até a primeira do plural, porque a primeira do plural, gente, ela é mais audível, a gente perceberia, né? Então, a gente pode tentar conjugar o verbo até a primeira pessoa do plural, beleza? Aí eu tenho parte integrante, nunca desempenha função sintática, então a parte integrante não tem função sintática, o sujeito da frase estará explícito ou implícito no contexto. Mesma coisa, ó, eu queria isso tudo aqui. Eu queria CPA, eu queria ser índice de determinação do sujeito, eu queria ser pronome recíproco ou pronome reflexivo, eu queria ser parte integrante do verbo, se não tiver jeito eu vou ser partícula o quê? Expletiva. Então, vou tentar tudo aqui para a gente trabalhar. Referiu-se ao rapaz com respeito. Sujeito, ele. Quem se refere a. Ao rapaz, objeto indireto, com respeito, adjunto, adverbial, no caso aqui, um adjunto adverbial de modo, né? Vamos pensar aqui comigo, tá? Por que não pode ser PA? Referiu-se, quem se refere a. Verbo transitivo indireto. Por que não pode ser índice? Porque o sujeito está aqui, ó, o sujeito é oculto, ele se referiu. Então, não tem o sujeito que indeterminado, então o índice está fora. Por que não pode ser pronome reflexivo? Porque ele não está se referindo a si mesmo, ele está se referindo ao rapaz. Aqui, ó, ele se referiu ao rapaz com respeito, ele não está referindo a si mesmo, ele está se referindo ao rapaz. Então, neste caso aqui, não é pronome recíproco e nem está se referindo um ao outro, nem tem plural para isso. Logo, passe para a próxima casinha. Próxima casinha é PIV. O que eu vou precisar fazer? Conjugar o verbo. Vamos lá. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere. Nós nos referimos ao rapaz. Vou no passado. Eu me referi, tu te referiste, ele se referiu. Nós nos referimos ao rapaz com respeito. Funciona, tá vendo? É possível conjugar o verbo até no nós sem gerar estranhamento no interlocutor, né? E aí eu percebo que esse se realmente é parte integrante do verbo e não pode ser suprimido. Tampar o se para ver se faz falta não é uma boa. Por que não é uma boa, gente? Simplesmente por um motivo óbvio. Você pode supor que ficou bom e não ter ficado. Então você tem que seguir os passos, né? Então, aqui, ó, referiu-se, esse se é parte integrante do verbo. Vocês viram que para chegar aqui eu tive que fazer tudo. Aqui, ó, só lembrar que a gente fez uma correspondência, tá? Nós nos referimos ao rapaz com respeito. E nós eliminamos as possibilidades anteriores. Então, o mais importante é que a gente olhou na sequência. Então, eu vi que o rapaz não estava referindo a si mesmo, que não tinha jeito de se referisse um ao outro, que eu não tinha índice de determinação do sujeito, porque o sujeito estava implícito na forma verbal, sendo, portanto, oculto. Eu vi que o verbo era transitivo indireto, então não dava para ser partícula participadora. Ou seja, eu segui um rito, por isso deu certo. Porque se você for direto, você erra.
Não se preocupava com coisas sem importância. Sujeito ele ou ela, né? Não, adjunto adverbial de negação. Quem se preocupa com coisas sem importância, objeto indireto. Bom, o se pode ser PA? Não, por conta da transitividade do verbo. Pode ser índice? Não, porque o sujeito está aqui. É um sujeito como, gente? Oculto. Pode ser pronome reflexivo? Ele está preocupado consigo mesmo ou está preocupado com coisas sem importância? Não se preocupava com coisas sem importância. Então, não é preocupado consigo mesmo. Eu não tenho uma preocupação com o próprio enunciador da frase. Não é uma preocupação consigo. E nem é uma preocupação um com o outro. Logo, vamos eliminar pronome o quê? Reflexivo. Passo para a próxima casinha. Vou observar a possibilidade de falar assim, nós não nos preocupávamos com coisas sem importância. Então, nós não nos preocupávamos com coisas sem importância. Então, neste caso aqui, eu tenho a possibilidade de PIV, de parte integrante do verbo. O verbo é mesmo pronominal. Então, parte integrante do verbo, você. Mas por quê? Porque eu fiz essa eliminação toda e caí aqui, ó. Tá vendo? Então, o negócio é seguir os passos, tá? Então, a gente vai seguindo todos os passos aí para ter uma noção melhor do que está aparecendo dentro do contexto das nossas frases, beleza? Então, agora a gente vai para a partícula expletiva, também chamada de partícula de realce. Então, eu tenho assim, ó, condição da partícula expletiva ou partícula de realce é não ser classificada como partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo ou parte integrante do verbo. Então, para eu ter uma partícula expletiva, ela não pode ser classificada em nenhuma outra categoria. Do ponto de vista sintático, a partícula expletiva é desnecessária e semanticamente também, tá? Não tem função semântica também. Então, ela não apresenta função semântica. Ah, mas eu tenho isso aqui, ó. O se queria ser PA, se não desse ele queria ser índice, se não desse ele queria ser pronome reflexivo ou pronome recíproco, se não desse ele queria ser parte integrante do verbo, e ele só é partícula expletiva se ele não puder ser nada das anteriores. Então, o negócio é a gente fazer tudo, né, seguindo os passos. Então, ó, a primeira coisa que eu analiso é o verbo, a segunda coisa que eu analiso é o sujeito e a terceira coisa que eu analiso é o sentido. No fundo, são três coisas para você analisar: verbo, sujeito e sentido, para classificar a partícula si adequadamente. Então, não é muita coisa. A gente dá conta sim. Né? Ai, Flávia, dá uma preguiça de estudar português? Desabafou? Continua estudando. Sabe por quê? Porque não tem outro jeito, meu filho. Você tem um objetivo de vida e eu tô aqui para ajudar você. Então, a gente tem que fazer um papel conjunto aí. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, os anéis, sujeito, vão, verbo intransitivo. Os dedos, sujeito, ficam, verbo intransitivo. Sujeito simples, está expresso na frase. Sujeito simples, expresso na frase. Então, vamos lá. Verbo intransitivo, não pode ser PA. Sujeito expresso na frase, não pode ser índice. A, partícula reflexiva ou recíproca. Partícula reflexiva ou recíproca tem que ter função de OD ou de OI. Com verbo intransitivo, isso vai ser impossível, né? Então, se eu tenho um verbo intransitivo, eu não tenho função de OD nem de OI. Não dá para falar, os anéis vão a si mesmos, os dedos ficam a si mesmos ou um ao outro, né? Eu preciso saber que o pronome reflexivo e o pronome recíproco exercem função sintática dentro da frase. Tem função de OD ou de OI, nós já notamos isso lá atrás.
Bom, então, o que vai acontecer agora? Vou tentar PIV, que é conjugar até nós. Ah, vou lá. Os anéis se vão, nós nos vamos. Nós nos vamos ao clube? Claro que isso aqui não tem jeito. Nós nos ficamos. Nós nos ficamos bem? Não tem jeito. Logo, não é PIV. Passe para a próxima casinha. Minha única possibilidade é partícula o quê? Expletiva. E é expletivo exatamente porque eu eliminei todas as demais possibilidades. Então, a ideia aqui é porque as demais possibilidades foram eliminadas. Os anéis vão, né? No sentido de os anéis acabam. Os anéis vão, os dedos ficam, né? Pessoas boas ficam, pessoas más vão. Pelo menos na nossa lembrança, a gente esquece das ruins e fica com as boas. Espera-se que isso aconteça. Pior é que a gente, às vezes, tem um saudosismo em relação a gente ruim, né? Lembra daqueles boys que não prestam, enfim, acontece. Mas a gente vai trabalhando a mente, o corpo, o equilíbrio e a decência para não fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Saudosismo de gente que não presta é causar para si sofrimento. Vão-se os anéis, os dedos ficam. Então, aqui eu tenho uma partícula, o quê? Expletiva. Então, partícula expletiva. Os anéis vão, os dedos ficam. Eu posso suprimir, não faz sentido, né? Então, a partícula expletiva pode ser suprimida. Então, partícula expletiva pode ser suprimida. Foi-se o tempo em que os homens eram gentis. Hoje está meio difícil mesmo. Os homens eram gentis naquele tempo. O tempo foi, o tempo acabou. Não pode ser PA por causa do verbo, não pode ser índice porque o sujeito é simples e está expresso na frase, está escrito. Não pode ser pronome reflexivo nem recíproco, porque não tem jeito de ter função de OD nem de OI. E também não é o tempo foi a si mesmo. E vamos ver se pode ser PIV. Vou tentar. Nós nos fomos. O mesmo verbo que está aqui, só que agora no passado. Péssimo, né, gente? Então, sobrou para ele ser partícula expletiva, também chamada de partícula de o quê? Realce. Então, quando eu penso em partícula expletiva ou partícula de realce, quer dizer, eu desconsiderei todas as outras opções. Por isso que eu vou chamar o si de partícula expletiva ou partícula de realce. Eu desconsiderei as opções anteriores, beleza? Eu vi que ele não podia ser PA, não podia ser índice, não podia ser pronome reflexivo, não podia ser pronome recíproco e não podia ser parte integrante do verbo. Né? Aquela pessoa que você sabe assim, para que serve? Para nada, né? E tá cheio de gente assim na vida. Bom, acabamos do si pronome, agora vamos fazer um pensando do si conjunção. Por quê? Aí nós vamos alimentar os tipos de si conjunção, beleza? Então, mesma coisa. Para saber se é conjunção, a gente vai olhar sempre a ideia, vamos dizer assim, de condição. Ah, existe uma ideia de condição? Então, vamos pensar aqui na condição. Aqui a vírgula é opcional, né? Ela voltaria ao Brasil se pudesse. Então, nós temos algumas frases aqui para analisar. A primeira é, ela voltaria ao Brasil se pudesse. Neste caso, a vírgula é facultativa depois da palavra Brasil. Por quê? Porque você tem uma oração subordinada adverbial depois da principal, né? Em pontuação a gente vai estudar isso. Então, ela voltaria ao Brasil se pudesse. Neste caso aqui, eu tenho caso fosse possível, desde que fosse possível, esse se aqui é uma conjunção condicional. Conjunção porque ele une duas orações, então, papel da conjunção.
E aí eu vou avaliando a carga semântica. Ela voltaria ao Brasil se pudesse, conjunção condicional, porque aqui, ó, caso pudesse. Ela não informou se os valores seriam pagos em reais. Então, ela não informou, ela, sujeito, não, adjunto, adverbial de negação, quem informa, informa algo. Ela não informou se os valores seriam pagos em reais, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que acontece com esse se que está aparecendo aqui? Como ele introduz uma oração substantiva, ele é uma conjunção integrante. E o que a gente tem que observar, notadamente aqui, é que não há ideia de condição. Tem alguma condição para ele informar os valores? Existe alguma condição para se informar valor? Não. Tem alguma condição para os valores serem pagos ou não em reais? Não. Então, eu não tenho condição nem para pagar os valores em reais e nem para informar nada. Não tenho condição nem de um lado, nem do outro. Se eu não tenho condição, aqui, ó, não há ideia de condição. O problema é que a gente acha que todo se é condicional. Então, não há uma ideia de condição. Depois, eu tenho o seguinte, ninguém sabe se o governo adotará tais medidas. Ninguém, sujeito, quem sabe, sabe o que? Algo. Se o governo adotará tais medidas, outra oração, né? Vai ser uma oração subordinada, substantiva, também objetiva, o que? Direta. Esse se, como ele introduz uma oração substantiva, ele vai ser uma conjunção integrante. Observem que não há, novamente, noção de condição. Existe alguma condição para alguém saber alguma coisa? Então, eu tenho uma condição para alguém saber algo? Não. Eu tenho uma condição para o governo adotar as medidas? Não. Então, eu não tenho condição nem de um lado, nem do outro. Se eu não tenho condição nem de um lado, nem do outro, neste caso aqui, eu vou ter, basicamente, uma conjunção integrante. Então, é importante saber que aqui também não há ideia de o quê? Condição. Beleza? Se chove, o trânsito em Belo Horizonte fica ruim. Bom, aqui a ideia é um pouquinho diferente de condição. Condição seria assim, se chover, alguma coisa que ainda não aconteceu, o trânsito ficará ruim. Isso aqui é uma condição. Caso chova, o trânsito ficará ruim, né? Se chover, é uma hipótese. Agora aqui, não é bem uma hipótese. Aqui eu estou afirmando, toda vez que chove, quando chove, o trânsito fica o quê? Ruim. Então, esse se que está aparecendo aqui, ele é de uma classe semântica especial. Na verdade, ele tem um valor temporal. Então, a gente pode classificar como conjunção temporal. Se não houvesse a opção temporal, eu ia colocar a condição. Mas, assim, o certo é tempo, tá? Bom, se o mundo é ruim, cabe a nós transformá-lo. Também não é uma condição. Eu estou afirmando que o mundo é o quê? Ruim. Aqui, ó. Condição seria assim, se o mundo fosse ruim, aí é condição. Caberia a nós transformá-lo. Aí o aspecto é condicional. Existe uma possibilidade de ser ou não. A condição é uma possibilidade. Só que aqui, ó, eu tenho uma ideia de certeza e aqui eu também tenho uma ideia de certeza. Por isso que isso tira o caráter condicional. Ó. Se chove, o trânsito fica ruim. Na verdade, eu estou falando assim,
Toda vez que chove, o trânsito fica ruim. Isso está acontecendo por causa do tipo de verbo que eu estou usando. Eu coloquei os verbos da minha oração no modo indicativo. E quando eu estou exprimindo uma ideia de condição, normalmente esse verbo está ou no futuro do subjuntivo ou no pretérito imperfeito subjuntivo. Porque a condição é uma possibilidade, né? Não é uma certeza. Então, isso daqui... O verbo é que está dando esse aspecto semântico diferenciado para a minha frase, né? E a gente não pode deixar de abordar, porque provas mais complexas podem trazer isso. Claro que os tipos mais comuns em prova, conjunção condicional versus conjunção integrante, é o mais comum. Só que a gente não pode deixar de considerar hipóteses mais elaboradas, né? Isso é o mais comum. Se o mundo é ruim, cabe a nós transformá-lo. Como o mundo é ruim, já que o mundo é ruim, cabe a nós transformá-lo. Nesse caso, eu tenho um valor causal. E aí a gente vai classificar como uma conjunção causal. É mais exótico, mas pode aparecer em prova também. Isso está acontecendo porque a gente está usando o modo indicativo. Então, nas minhas frases, eu não tenho a ideia de o quê? Possibilidade, eu tenho uma certeza, né? Estou fundamentando ali na certeza a minha frase. Beleza? Agora a gente pode ver esses tipos de si para a gente fechar. Então, eu tenho conjunção condicional, sugere uma ideia de condição e equivale a caso, né? Notadamente, no caso da conjunção condicional, em geral, ou com pretérito Então, conjunção condicional sugere ideia de condição, equivale a caso, em geral está empregado em frase com futuro subjuntivo ou com pretérito imperfeito do o quê? Subjuntivo. Se ele voltar ao Brasil, comunicarei a todos. Caso ele volte, tem que adaptar o verbo, né? Porque o caso, a conjunção caso, né? Só aceita presente do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo. Não aceita futuro, então teve que adaptar o verbo. Caso ele volte ao Brasil, comunicarei a todos. Conjunção integrante, né? Apenas liga orações sem apresentar noção semântica determinada. A conjunção integrante, ela introduz oração subordinada substantiva. E para ser mais realista, só dois tipos. Ou é objetiva direta ou é subjetiva, tá? Uma coisa ou outra. No caso da conjunção condicional, ela introduz oração subordinada
adverbial condicional. Beleza? Se ele voltará ao Brasil, ninguém sabe dizer. A frase só está invertida, né, gente? Ninguém, sujeito, sabe dizer, quem diz algo, se ele voltará ao Brasil. Oração, subordinada, substantiva, objetiva direta, e esse se que está aqui é uma conjunção integrante. Nesse caso aqui, a frase só está invertida. A gente não tem uma noção semântica determinada. Não dá ideia de causa, não dá ideia de tempo, não dá ideia de nada. Beleza? Então, notadamente, a gente tem as conjunções condicionais e as conjunções integrantes aí, né, permeando o nicho do se. Ah, Flávia, a gente tem outras possibilidades que a gente já tinha falado, são mais raras em prova, mas podem aparecer. Então, outras possibilidades. Aí a gente pode ter uma conjunção que temporal. Então, na conjunção temporal, ideia de toda vez que, beleza? E podemos ter também uma conjunção causal. Ideia de já que, como, aí afins. E sinônimos. Beleza? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? No sentido de toda vez que eu falo assim, ó. A cidade para se há uma manifestação, né? A cidade para sempre que há uma manifestação, toda vez que há uma manifestação, beleza? Se ele é casado, não pode participar da festa dos solteiros. Já que ele é casado, não pode participar da festa dos solteiros. Como ele é casado, não pode. Lembrando que se eu alterasse o verbo, se ele for casado, não poderá participar, aí eu fiz uma condicional, tá? Então, não havendo a possibilidade de classificar dessa forma, que é a correta, porque aqui normalmente a gente vai usar modo indicativo, exprimindo a ideia de certeza, aí se avalia a possibilidade de colocar lá a condição, porque infelizmente as provas não são perfeitas, tá? Então são outras possibilidades, essas possibilidades nem sempre são consideradas, tá? Vamos dizer assim, infelizmente elas existem e dependendo da questão, não leva em consideração. Se não tiver tempo, não tiver causa, aí a gente vai colocar a condição nesses casos em que há modo indicativo. Porque, na verdade, a condição, ela acontece com futuro subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Então, a gente vai ter que avaliar o contexto. E, para deixar a nossa aula mais completa, vamos fazer algumas questões agora.
Assinale a alternativa em que a partícula si desempenha função diferente das demais. Adoro quando pede diferente, gente. Sabe por quê? Diferente quer dizer, você vai ter que fazer tudo e achar o que é diferente, né? O aluno vai ter que fazer todos, não dá para chutar, não. Resolveu-se o acordo no prazo. Comecei aqui, ó. Quem resolve, resolve algo. O acordo sujeito-paciente foi resolvido no prazo, adjunto adverbial. Se há PA, não há OD, o objeto direto exerce função sintática de sujeito que paciente. Então, resolveu-se o acordo no prazo. Negociaram-se as prestações em atraso. As prestações em atraso, sujeito paciente, foram negociadas. O si, partícula passivadora. Não se sabe quem matou o rapaz. Não, adjunto adverbial de negação. Quem sabe, sabe algo. Quem matou o rapaz, funcionando aqui como sujeito paciente de natureza oracional, inclusive. Que tem verbo, né? Quem matou o rapaz não é sabido. Vive-se de ilusão no Brasil. Vive, verbo intransitivo. De ilusão, adjunto adverbial modo, né? No Brasil, adjunto adverbial também. E aí, no caso aqui, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aqui, vive-se de ilusão no Brasil. A gente tem ali o índice de indeterminação do sujeito, né? E já é diferente dos demais, porque eu já tinha feito os outros, já sei, mas quem espera, espera algo. Aí, no caso, que a postura do governo seja outra, eu tenho um sujeito paciente oracional. Esse se aqui, partícula apassivadora. Beleza? Sentido de iludido, né? Uma metáfora, né? Porque a gente tem uma linguagem figurada. Então, nossa resposta vai ser essa daqui. Vive-se de ilusão no Brasil. Mesmo que você classificasse o verbo como transitivo indireto, por exemplo, quem vive de, você acharia aí que o sujeito é indeterminado. Esse sim vai ser índice de indeterminação do sujeito e, portanto, diferente dos demais, né? Então, a transitividade do verbo seria sua base ali para fazer essa questão. Depois, questão número 2, eu tenho o seguinte: assinale a alternativa cuja partícula si tem a função de indeterminar o sujeito. Se houvesse uma chance, ele faria o acordo. Ele faria o acordo caso houvesse uma chance. Esse si aqui tem valor de caso, é uma conjunção condicional. Misturou pronome, né? Eu quero indeterminar o sujeito. Não se pode pagar o bem com o mal. Quem paga, paga algo. O bem, sujeito, paciente. O bem não pode ser pago com o mal. Esse si que está aparecendo aqui é partícula passivadora. O bem não pode ser pago com o mal. Com mau modo, né? Depois, busca-se sabedoria ao longo da vida. Quem busca, busca algo. Sabedoria, no caso aqui, vai ser o sujeito paciente. Sabedoria é buscada ao longo da vida. Esse si que está aparecendo aqui, partícula apassivadora. Lembrava-se de cada detalhe do evento. Olha que perigoso. Ele se lembrava de cada detalhe do evento. Objeto indireto. Parece índice, mas não é. Por quê? Porque o sujeito está aqui.
é um sujeito oculto. Ele se lembrava. Isso é parte integrante do verbo. Ó, semelhante a nós nos lembrávamos. Só para a gente entender como é que a gente estava fazendo. De cada detalhe do evento. Quem se lembra de. Não se concorda com ideias radicais. Não dá para colocar um ele, então, não, adjunto adverbial. Quem concorda, concorda com. O verbo é transitivo indireto. O se realmente é índice de determinação do sujeito. De modo que a minha resposta seja a letra E. Não se concorda com ideias radicais. Alguém, que eu não sei quem, não concorda com ideias o quê? Radicais, beleza? Então, no caso, eu tinha uma conjunção condicional, depois partícula passivadora, uma parte integrante do verbo. No caso do verbo lembrar-se, ele é um verbo pronominal, né? Esquecer-se de, lembrar-se de. São verbos pronominais. Quem também já estudou muita regência já sabe desses verbos, porque eles são verbos muito corriqueiros, né? Assim, em prova. Questão 3. Na frase, recebeu-se a crítica com certa desconfiança, o vocábulo se funciona como: quem recebe, recebe algo, a crítica, sujeito paciente, com certa desconfiança, adjunto adverbial, no caso aqui de modo, né? O se que está aparecendo aqui, partícula passivadora. A crítica foi recebida com certa, o quê? Desconfiança. Então, nosso se, partícula apassivadora. Recebeu-se a crítica com certa desconfiança. Beleza? Aí é uma frase só para fazer mais fácil, né? Quando você tem que fazer todas as frases, tipo agora, na próxima, mais chato, mas enfim. Não se resolve um conflito sem mediação. Quem resolve, resolve algo. Um conflito, sujeito, não é resolvido, partícula passivadora, sem mediação. Então, um conflito, sujeito, paciente, não é resolvido sem mediação. Aí eu tenho, o pronome se desempenha o papel de apassivar o sujeito. Essa questão é meio chatinha, porque ele não está pedindo só se, não. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito do mesmo tipo encontrado na frase. Dedicou-se ao futuro da humanidade. Ele se dedicou. Sujeito, oculto, agente. Não precisava nem fazer o se, mas esse se aqui é parte integrante do verbo. Encontrava-se desesperado naquele dia. Ele se encontrava desesperado. Sujeito também, ó. No sentido de ele estava desesperado naquele dia. Esse se também aqui é pive. Mas não era para fazer isso. O que estava pedindo na questão, na verdade, é o mesmo tipo de sujeito. Então, sujeito agente, ele se encontrava desesperado, ele estava desesperado. O trabalho me foi negado depois de algum tempo. Ó, o trabalho, sujeito paciente. Foi negado, locução de passivo. Esse me é objeto indireto, foi negado a mim. Depois de algum tempo, adjunto adverbial. Bom, sujeito igual é esse daqui. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente e aqui eu tenho um sujeito paciente, tá vendo? Então a questão ela foi muito inteligente assim na montagem. Faltam estratégias para o negócio. Estratégias, sujeito simples e agente. Estratégias faltam. Obedeceu-se ao regramento legal do prédio. Objeto indireto, quem obedece, obedece a. Esse se está aqui é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, toda vez que o sujeito é indeterminado pela partícula se, ele é agente. Então, olha o que a questão trazia, na verdade. Ela quer o mesmo tipo de sujeito. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, agente. Aqui eu tenho um sujeito simples, agente. Sujeito oculto, agente. Sujeito oculto, agente.
eu quero o mesmo tipo de sujeito. Misturou a análise sintática com si. Mesmo tipo de sujeito, sujeito paciente. O trabalho me foi negado, porque a gente tem uma construção de passiva. Uma questão bem legal, né? Bem inteligente também, bem bacana. Um enunciado mais trabalhado. E aí, uma última questão, bem recente, na frase, o governo não afirmou se poderia resolver a questão das vacinas contra a Covid-19 dentro do prazo. O governo, sujeito, vamos fazer tudo que eu tenho aqui, não adjunto adverbial, afirmou, verbo transitivo direto, isso tudo aqui, ó, se poderia resolver a questão das vacinas contra a Covid-19 dentro do prazo, isso tudo é uma oração subordinada, substantiva, no caso objetiva direta. Esse se que está aparecendo aqui, então, é uma conjunção integrante. Então, a partícula se funciona como conjunção integrante, né? Está introduzindo uma oração que não tem valor, o quê? Condicional, e essa oração está exercendo a função sintática de objeto direto dentro da principal. E acabamos tipos de si, né? E agora, depois, na sequência, nós vamos para o período composto. Animadíssimos ainda, que período composto também é muito legal. Então, acabamos tipos de si. E a nossa aula